Gente, era para durar 3 dias. Quarta, quinta, sexta. Mas a maioria dos réus do caso Daniel ficou quieto. Calou a boca, não quis falar. Preservou o direito de permanecer em silêncio. Alana Britos falou. Eduardo da Silva falou. E Cristiana Brites também. Só que todos tiveram a oportunidade de dar suas versões desse caso. Mas o Eduardo Silva é importante em tudo isso. Ele deu detalhes do que ele viu lá na colônia Mergulhão e do que aconteceu dentro do carro também. A Evelyn Brizola, a moça do estrogonofe, também resolveu abrir o bico. Balança. Edson Brites Júnior, que já confessou ter matado Daniel Correia Freitas, não gostou de não ser o último a ser interrogado e, quando foi chamado, não quis responder a nenhuma pergunta sobre o motivo de ter assassinado brutalmente o jogador. Ele, que falou à polícia que cometeu o crime depois que viu Daniel tentando estuprar Cristiana Brites, sequer reforçou a tese que ele afirma ser verdade. Queria fazer o pedido para mim ser ouvido por último, mesmo porque podem vir acusações, né, à minha pessoa, na qual eu preciso me defender. Nesse momento, eu vou ouvir o senhor. Então, daí eu vou me permanecer no direito de ficar... Então, é isso que eu estou esclarecendo. Se o senhor permanecer em silêncio, não tem porquê eu vou interrogar depois. Tá bom, ok. Na chegada ao fórum de São José dos Pinhais, parecia estar indo para um passeio no shopping. Cabelo cortado, roupa da moda, parecia ainda querer dar jus ao apelido, Juninho Riqueza. Aliás, quem também chegou ao fórum como se não devesse nada à justiça foi Alana Brites, filha de Edson e Cristiana. Ela entrou sem algemas e pela porta da frente, mas ainda é ré no processo que apura a morte do jogador. Lá dentro, ela foi a primeira a ser interrogada, mas não respondeu todas as perguntas não. Respondeu apenas o que o advogado dela e a juíza perguntaram, mas preferiu não responder às perguntas do Ministério Público e da acusação. Ela não irá a todas as indagações se manifestar, entendeu? Em outro momento, a Alana fala que viu Eduardo Purcotti, que sequer foi denunciado pelo Ministério Público, também agredindo o jogador Daniel. Eu não presenciei totalmente as agressões, mas eu vi ele agredindo assim como os outros desde o começo. O Eduardo Purcotti bateu, sim, igual os outros, da mesma forma. Ele queria ingressar no carro, inclusive? Sim, ele queria entrar no carro e o irmão dele segurou ele para que ele não fosse. Eles até quase brigaram ali, quase se bateram, porque o irmão dele não queria que ele fosse, ficou segurando ele e ele queria entrar no carro. Quem também falou de Purcotti foi Evelyn Perusso, a jovem que teria ficado com Daniel na festa de aniversário de Alana, horas antes das agressões contra o jogador começarem. Quem estava agredindo dentro do quarto falou para parar, que era para parar de bater. Só que um dos Purcotti continuou batendo. Aí deu até um rolo entre o David ali, falou que era para parar. E eu falei, para menino, para, já chega, já deu. E ele, não sei o que, vamos continuar. E daí, acho que o David segurou ele, alguma coisa assim. Aí o irmão dele ajudou a conter também para poder cessar as agressões. E aí a hora que eu estava voltando, entrando de novo, vi o Purcotti saindo com uma faca. Só que eu não sei o que fim deu essa faca, entendeu? Se ele chegou a entregar alguém, se não, entendeu? A hora que eu tava entrando assim pela porta da sala, eu vi ele saindo. Edson Brites não foi o único a ficar em silêncio não. David Voleiro Silva e Igor King também foram orientados pelo advogado a não falarem nada. O que você tem a esclarecer? Por orientação do meu defensor, eu vou me permanecer em silêncio. Vai permanecer em silêncio? Por orientação do meu advogado, vou me permanecer em silêncio. Mas eu queria deixar claro que eu não tenho participação nenhuma no homicídio, que a minha única e real participação é na agressão. Das 4 pessoas que entraram no carro e levaram Daniel até o lugar onde ele seria assassinado, apenas Eduardo Henrique da Silva resolveu falar. Segundo ele, a ideia seria apenas ridicularizar Daniel, cortando o pênis dele, depois de ser espancado e, por que não, torturado. A todo momento ele falava, eu vou capar esse cara, esse cara tava na cama da minha mulher. Aí ele chegou em nós e falou, preciso da ajuda de vocês. Eu vou capar esse cara.
Eduardo afirma que Edson Brite Júnior cortava o pescoço do Daniel enquanto o tirava do porta-malas do veículo. Ou seja, que matou o Daniel e depois é que o pênis dele foi cortado. Ele desceu do carro, abriu o porta-mala e já puxou o Daniel, já cortando a garganta do Daniel. Isso quando nós desceu, o Daniel já estava no chão. Já. Entendeu? Nós ficamos em choque com o que aconteceu, né? Fomos meio pro canto assim, o Brito continuou o que ele estava fazendo e puxou o Daniel pela barriga aqui, meio pelo braço, puxou lá para cima. Nesse momento, já tinha cortado o pescoço, é isso? Ele puxou o Daniel, já cortando o pescoço do Daniel. Eduardo diz que eles achavam que a ideia do Edson de cortar o pênis mudou quando ele começou a mexer em um celular. Ele estava mexendo em um celular. Não sei te falar se era do Daniel, ou era dele, ou era de alguém. Porque ele mudou a expressão dele. Entendeu? Mudou a expressão. Ele não chegou a mostrar o conteúdo desse celular? Olha, essas mensagens, não mostrou nada também. Olha, o cara estava mesmo mexendo com minha mulher, olha aqui. Não mostrou nada. No cara. Não mostrou nada, só mudou de reação, né? Porque nós perguntávamos pra ele, onde você tá indo? Ele falou, eu sei o que eu faço. Mas aí fica a pergunta, o que ele viu e em qual celular, se as próprias testemunhas, aliás, a própria Lana Brites, diz que uma outra pessoa destruiu o celular de Daniel ainda na casa. O celular do Daniel estava ali pelo quarto, caiu em algum lugar. Ele pegou o celular e nem falou nada, saiu da sala e tacou com tudo na parede. Quem quebrou o celular foi o Eduardo Porcotti. E depois que ele quebrou, ainda eles estavam pedindo um Uber para ir embora. E aí a Carol falou, eu vou pegar e tem um rio perto da minha casa e eu vou jogar esses pedaços perto da minha casa. A última a falar foi Cristiana Brites. A mulher de Juninho Riqueza disse que é vítima de toda a situação. Em vários momentos, ela diz estar sendo injustiçada e que Daniel deveria estar vivo e respondendo pelo crime que ele cometeu. Lá na minha casa, na minha cama, no meu quarto, dormindo. E eu fui presa por isso. Eu fui abusada pelo Daniel. Agora, vindo como ele é santo, ele não é santo. Ele estava em cima de mim com o pênis de fora e as pessoas não veem isso. Tem fotos que comprovam que ele estava no meu quarto, mesmo com as fotos, parece que as pessoas não enxergam. Só existe uma verdade, e a verdade é que ele invadiu a minha casa, ele invadiu o meu quarto. Ele subiu em cima de mim, na minha cama, e tentou abusar de mim. Eu acordei com ele pegando nos meus peitos e com o pênis direto pra fora da cueca passando em mim. Essa é a verdade. Eu nunca tive nada com ele, eu nunca falei com ele. Eu não sabia como era a voz dele, como eu já disse. Nunca dei nenhuma intimidade pra ele, nunca. Cristiana também foi questionada sobre onde estaria o celular de Daniel, mas ela falou apenas sobre as roupas dele. Ninguém me falou nada sobre o celular. O que eu sei é só assim, dele, que as calças dele e o sapato estavam embaixo da minha cama. Ele tinha tirado e ele colocou embaixo da minha cama. Afinal, o celular do Daniel foi mesmo destruído na casa ou Edson levou para a colônia Mergulhão, onde ele matou o jogador? Que celular ele olhava quando decidiu que ia assassinar Daniel? Essas respostas ainda não apareceram, assim como o celular do jogador. São coisas que só deveremos saber quando Edson Brite será obrigado a responder no Tribunal do Júri de São José dos Pinhais.